Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por alguma melhoria no sentimento do mercado, só observamos aqui os índices de referência, como o índice alemão, o índice francês e o próprio Eurostoxx. Vemos que, na generalidade, estão ambos a recuperar. Claramente que aqui o índice francês um pouco mais fraco, depois de ter tido uma semana bastante fraca na sequência da decisão de Macron de convocar eleições antecipadas em França e o facto de haver a possibilidade de Marine Le Pen conseguir vencer essas eleições, trouxe aqui bastante turbulência aos mercados, sobretudo ao mercado francês, que conseguiu mesmo registrar a pior semana deste ano e conseguiu anular todos os ganhos que foram acumulados ao longo deste ano. Portanto, só aqui para termos ideia da escala do movimento, estamos a falar de uma semana onde o índice caiu mais de 8% e anulou todos os ganhos então de 2024. O índice alemão também é arrastado aqui pelo sentimento negativo na Europa a cair também um pouco, não tanto como o índice francês, mas ainda assim também bastante pressionado, como aqui podemos ver no gráfico diário. O Eurostock, portanto, aqui em linha com aquilo que já seria de esperar, uma vez que tem uma grande concentração de empresas alemãs e francesas e também a registrar aqui um desempenho mais fraco. Ainda assim, em alguns casos já começam aqui a aparecer algumas zonas técnicas relevantes que podem fazer com que os compradores voltem aqui a ter algum controle do preço, mas se ao mesmo tempo houver um rompimento desta zona, pode eventualmente até trazer novas quedas. Quando olhamos aqui para o VSTOXX, portanto, o índice de volatilidade do Eurostoxx, conseguimos ver que também houve um disparo na semana passada e neste momento o índice de volatilidade está próximo dos níveis que já não eram registados desde abril. E esta zona aqui, mais acima, são mesmo os níveis do ano passado, na altura de novembro. Portanto, esta semana vai ser importante para percebermos se os mercados europeus vão continuar aqui a reagir com nervosismo então à questão política na Europa. Em termos de calendário económico para esta semana, será uma semana um pouco mais calma em comparação com as últimas duas. Ainda assim, teremos aqui dados relevantes. O dia de hoje, em termos de dados macro, é um dia pouco preenchido, mas será marcado por várias intervenções de membros tanto do BCE como do Fed. Também ao longo da semana, na verdade, vamos ter várias intervenções de membros do Fed. Depois, na semana passada, a Reserva Federal ter anunciado, então, a manutenção das taxas de juros, mas o que mudou, na verdade, foi o facto do gráfico de pontos ter mostrado apenas uma redução dos juros este ano e também as próprias declarações de Powell, que foram algo hawkish, ao dizer que a Reserva Federal não estava confiante sobre a trajetória da inflação, fez com que os mercados também começassem a descontar um pouco o excesso de euforia. Ainda assim, os índices norte-americanos muito mais fortes do que os índices europeus e, ao longo desta semana, as intervenções de membros da FOMC serão importantes para se perceber se, de facto, o tom hawkish é apoiado só no lado só por Powell ou se há mais membros hawkish ou dovish. Ainda assim, em termos macro, temos aqui vendas a retalho, que são sempre importantes, inflação na zona euro, também vários dados macro sobre o Reino Unido na quarta-feira, referente à inflação. Na quinta-feira vamos ter a decisão das taxas de juros por parte do Banco de Inglaterra e também vamos ter aqui os dados recorrentes sobre os Estados Unidos, mas que são relevantes porque o emprego tem dado alguns sinais de mudança, apesar do NFP continuar bastante forte. Depois, em termos de macros, o dia mais importante vai ser sexta-feira, com a publicação de vários dados sobre a atividade económica na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, serão aqui importantes. Em termos de os restantes mercados, portanto, se olharmos aqui para o VIX também disparou esta semana, não tanto como o VSTOXX, mas também começou a subir um pouco. O próprio EURUSD muito penalizado então com esta mudança de sentimento, ou com esta mudança exatamente de sentimento no mercado, portanto aqui a ser penalizado por um lado pelo facto dos juros estarem a baixar na zona euro e nos Estados Unidos continuarem inalterados, portanto este diferencial está aqui a fazer com que a cotação do par esteja também um pouco mais pressionado no curto prazo e também a juntar a tudo isto a questão política na Europa. O índice do dólar, de um modo geral, até está a lateralizar. Quando olhamos para o outro lado, aqui para os índices norte-americanos, e eu aqui vou olhar apenas para o S&P e para o Nasdaq, vemos que continuam bastante resilientes, bastante mais fortes do que os europeus, como estava então a dizer. Portanto, o S&P junto aos seus máximos históricos e o Nasdaq
também aqui junto dos seus máximos históricos, portanto, com um desempenho muito, muito mais forte. Para terminar, passando só aqui para as matérias-primas, o ouro e a prata continuam aqui a aguardar por novos triggers. No caso do petróleo, tem estado aqui novamente a ser negociado na anterior zona de consolidação, depois do anúncio da OPEC. Quase todas as perdas acabaram por ser recuperadas. E terminando aqui com o gás natural, vemos que o gás natural também tem recuperado bastante ao longo dos últimos meses, portanto, desde fevereiro aqui já recuperou bastante, mas que nas últimas sessões tem vindo aqui a recuar um pouco. É importante aqui notar que os níveis do gás natural estão em níveis muito baixos e por isso é que também vemos aqui, por vezes, estas grandes recuperações, estes grandes swings no preço. Portanto, do meu lado é tudo. Desde já convido-vos também a participarem no webinar do logo, webinar semanal, onde vou analisar ao detalhe aquilo que foi publicado na semana passada e também o que podemos esperar para esta semana. Do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.